Questão número 14. Uma sociedade empresária em 31 de dezembro de 2019 apresentou os seguintes saldos nas contas do patrimônio líquido. Capital social totalmente integralizado no valor de R$250 mil, reserva legal no valor de R$46.250, reserva estatutária no valor de R$57 mil. Não haviam outros saldos. Em 31 de dezembro de 2019, apurou lucros no valor de R$140 mil e a Assembleia Geral Ordinária realizada aprovou a seguinte proposta de destinação e distribuição desse lucro: 5% para a reserva legal, conforme a legislação, 40% para a reserva estatutária, R$35 mil para a reserva para contingências. A sobra líquida será destinada a dividendos a pagar. Considerando os dados apresentados, podemos afirmar que o valor da reserva legal e dividendos a pagar, respectivamente. Então, nós temos aqui uma sequência para a reserva legal e uma sequência para dividendos. Então, letra A, R$7 mil e R$42 mil, B, R$46.250 e R$2.750, C, R$12.500 e R$36.500, D, R$3.750 e R$45.250. Bom, então aqui a gente precisa então encontrar o valor da reserva legal e dos dividendos. Aqui no enunciado ele já trouxe algumas informações, né? Então ele já informou para a gente os percentuais que vão ser destinados aí desse lucro que foi apurado no valor de R$140 mil. Então, ele diz que 5% vai para a reserva legal, conforme a legislação. Então, a legislação, ela já diz isso mesmo, que são R$5 mil devem ser encaminhados, então, para a reserva legal. Bom, ele falou, então, que 40% vai para a reserva estatutária, 35 mil para a reserva de contingências. Para a gente começar, então, a questão... eu não coloquei aqui. Eu não coloquei, mas eu vou fazer a leitura. Eu não coloquei, mas eu vou fazer a leitura aqui do trecho, né? O artigo 193 da lei. Então, eu vou colocar até aqui, ó. Artigo 193 da lei 6.404/76. Ele vai dizer, então, que do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição de reserva legal que não excederá 20% do capital social. Parágrafo 1º, a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido no montante da reserva de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182, exceder a 30% do capital social. Parágrafo 2º, a reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Então, tá lá no artigo 193 da lei 6.404. A letra não tá boa, mas nunca foi boa, né? Então, relevem. E aí, aqui ele já, então, falou pra gente que a destinação vai ser de 5% do lucro líquido, né, para a reserva legal. Então, o limite obrigatório, ele não pode exceder a 20% do capital social. E nós temos o limite facultativo, em que a reserva legal mais a reserva de capital não pode exceder a 30% do capital social. Bom, começando então a resolução dessa questão, nós vamos então fazer aí a destinação da reserva legal, que é 5% do lucro líquido. O lucro líquido foi de R$140 mil, então 5% do lucro líquido vai dar o total de R$7 mil. R$7 mil a gente já tem aí para fazer a destinação. E o limite obrigatório é 20% do capital social. O capital social, ele informou lá no enunciado que é de R$250 mil, então 20% de R$250 mil vai dar R$50 mil. Então, o limite obrigatório, a reserva legal, a gente tem então um total de R$7 mil para fazer a destinação e a gente não pode passar então de R$50 mil, tá? Essa reserva legal não pode ser maior que R$50 mil.
Mas aí você tem que observar que lá no enunciado, o que eu tô olhando aqui é o tablet, tá? Então lá no enunciado ele falou então, já tinha alguns saldos que ele informou no patrimônio líquido. Ele informou que o saldo da reserva legal, então o saldo da reserva legal era igual a R$46.250. A gente sabe que o limite total, né? Então a gente tem um limite obrigatório que nós encontramos é de R$50.000, ou seja, a gente já tem um saldo de R$46.000, 46.250, e a gente não pode destinar um valor para que a reserva fique maior que 50.000. Então ela só pode chegar até 50.000. Então nós temos aí um limite obrigatório de 50.000 e o saldo é de 46.250. E você vai lembrar que nós temos aí um total de R$7.000 para fazer a destinação, que representa aí os 5% do lucro líquido do exercício. Então, para não atingir esse limite, nós só podemos aí fazer uma destinação de R$3.750. Nós não vamos poder destinar todos os 7.000 que nós encontramos lá através do lucro líquido. Nós só, para não atingir o limite, nós só podemos, para não ultrapassar o limite no caso, né, nós só podemos fazer destinação de 3.750. Então, desses 3.750, nós vamos fazer a destinação então para a reserva legal e a gente vai continuar fazendo as próximas destinações para poder chegar então no valor dos dividendos, né, porque ele também pede o valor dos dividendos. Então, nós só vamos então saber qual é o valor que a gente vai encontrar para os dividendos depois de fazer todas as outras destinações conforme a 6.404. Então nós temos aí a reserva estatutária, ele diz que é 40% do lucro líquido. O lucro líquido foi de R$140.000, 40% do lucro líquido vai dar R$56.000. Então a gente vai destinar mais R$56.000 para a reserva estatutária. R$35.000 vai para a reserva de contingência, isso ele já falou no enunciado. Então, o saldo do lucro líquido vai ser, então, o lucro líquido menos a reserva legal, menos a reserva estatutária, menos a reserva para contingências. Então, o saldo do lucro líquido é de R$140.000, menos os R$3.750 que nós encontramos, que é os 5%, né? Mas a gente não pôde acrescentar todo o valor dos 5%, que dava R$7.000, a gente só pode acrescentar, para não atingir o limite obrigatório, o valor de R$3.750. Nós vamos subtrair também a reserva estatutária de R$56.000 e a reserva para contingência de R$35.000. O saldo do lucro líquido, então, que vai ser destinado então para os dividendos, vai ser de R$45.250, que vai dar o gabarito letra D de dado. Então, vai ser R$3.750 para a reserva legal e R$45.250 para os dividendos. Bom, pessoal, essas são as minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, estou lá no Facebook. Tem página no Facebook e tem um grupo também, tá? Que vocês podem interagir. Tem o YouTube, o Instagram e o Telegram. Me sigam lá no Instagram e no Telegram, tá? No Telegram já tem vários arquivos lá e lá você já consegue baixar algumas coisas, tanto as listas de questões anteriores que a gente estava resolvendo no canal e a gente vai retomar agora, quanto o plano de contas, tá bom? E aqui tem o link do meu canal, aliás, o link do meu blog, lá você consegue fazer sua matrícula para o preparatório para o exame de suficiência para estudar comigo e também consegue adquirir e-books de provas anteriores comentadas, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, a nossa questão. Bons estudos e até a nossa próxima aula.